nos próximos minutos o seu dia não vai começar no automático. Ao final dessa meditação, a sua mente vai estar mais organizada, o corpo mais calmo e as decisões mais claras. Provavelmente você acordou com a cabeça cheia antes mesmo do dia começar. Pensamentos acumulados, coisas para resolver, uma sensação de que tudo já começou pesado. E o conflito é esse. O dia nem começou, mas você já está cansada. Fica aqui, porque hoje não é sobre se animar, é sobre se organizar por dentro. Quando a mente desacelera, o corpo entende que está seguro. E quando o corpo se sente seguro, as escolhas ficam mais simples. Agora não tenta resolver nada. Não tenta planejar o dia. Apenas perceba como seu corpo está agora. Respira fundo, inspira devagar, segura um instante e solta. Enquanto o ar sai, o corpo começa a liberar o excesso que você carregou da noite para o dia. Fica aqui, esses 58 minutos não são para mudar quem você é, são para devolver clareza ao que já existe dentro de você. Agora, permita que o corpo desacelere antes mesmo que a mente tente assumir o controle. Não precisa mudar a respiração. Apenas observe o ar entrando e saindo. Talvez você perceba que o corpo ainda carrega restos da noite ou antecipações do dia, e tudo bem. Leva a atenção devagar para os pontos de apoio do seu corpo. Onde você sente o peso agora? Talvez nos pés, talvez nas pernas, talvez nas costas apoiadas. Cada ponto de apoio é um lembrete silencioso de que você não precisa se sustentar sozinha. Enquanto você escuta, o corpo começa a entender que não está atrasado, que não precisa correr, que pode estar aqui. Se algum pensamento surgir, não empurre, não siga. Deixa passar como algo que cruza o espaço e continua. Respira mais uma vez, sem esforço, sem expectativa. E perceba quanto menos você tenta relaxar, mais o corpo encontra o próprio ritmo. Esse é o estado que vamos levar adiante, sem pressa, sem cobrança, apenas presença. Agora, sem procurar imagens, nem histórias longas, apenas lembra de uma manhã em que tudo parecia mais simples,
não porque não havia tarefas, mas porque a mente estava clara. Talvez você não lembre do dia exato e não precisa. O corpo reconhece o estado. É diferente acordar com espaço interno do que acordar em alerta. Percebe a diferença agora? Quando a mente está cheia, o corpo contrai. Quando a mente organiza, o corpo solta. Enquanto você escuta, algo começa a se ajustar por dentro. Não é esforço, é lembrança. A lembrança de que você já sabe como é viver o dia sem carregar tudo ao mesmo tempo. Permanece aqui. Daqui a pouco, vamos permitir que esse estado se expanda naturalmente para o resto do dia. Agora, imagine a sua mente com um espaço interno que começa a se organizar sozinho. Não é você arrumando. É como se cada coisa fosse encontrando o próprio lugar. Talvez você perceba áreas que estavam sobrecarregadas e pouco a pouco ficam mais amplas, como uma sala que tinha móveis demais e, sem pressa, ganhe espaço para respirar. Você não precisa decidir o que fica ou o que sai. Apenas observe como algumas coisas já chamam tanta atenção. E enquanto isso acontece, algo curioso começa a surgir. Uma sensação de clareza que ainda não está completa, mas já é perceptível. Não força, não conclui. Deixa esse processo em aberto, porque o corpo sabe como continuar organizando mesmo quando você não está pensando nisso. Permanece aqui. O ajuste continua acontecendo. Agora, sem mudar o que você está fazendo, apenas percebe isso. Você pode continuar o dia sem carregar tudo de uma vez. A microação de hoje é simples e acontece sozinha. Sempre que uma tarefa surgir ou um pensamento tentar puxar você para frente, você faz algo muito pequeno. Você retorna para o corpo, percebe os pés no chão, percebe o peso do corpo apoiado, percebe a respiração acontecendo e segue. No começo, isso acontece poucas vezes, depois mais vezes, em tarefas simples, em decisões pequenas. Cada retorno cria um pequeno espaço e cada espaço diminui o ruído. Talvez você note que começa a fazer uma coisa por vez. Talvez perceba que as decisões ficam menos confusas,
não porque você está se esforçando mais, mas porque a mente não está sobrecarregada e ao longo do dia esse estado se sustenta. Você não precisa segurar, você não precisa vigiar. O corpo aprende que pode funcionar melhor quando não está em alerta, e isso se expande naturalmente. Permanece aqui. Daqui a pouco você vai ouvir algumas frases. Elas não são para você analisar, nem para repetir mentalmente, nem para concordar ou discordar. Essas frases funcionam melhor quando você não tenta fazer nada com elas. Você pode ouvi-las enquanto continua o dia, enquanto se move, enquanto organiza, enquanto vive. O corpo aprende por repetição tranquila, não por esforço. Mesmo que a sua atenção vá e volte, as palavras continuam fazendo o trabalho delas em um nível mais profundo. Você não precisa acreditar, não precisa se concentrar, não precisa mudar nada agora. Basta permitir que as frases estejam aí como um fundo seguro. Elas ajudam o corpo a manter esse estado de clareza sem que você precise vigiar. Agora, apenas escute. O resto acontece no ritmo certo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa.
porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta
para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você.
Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos.
sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez.
O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você.
Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos.
sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez.
O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você.
Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você não tenta controlá-las. E você pode notar que é possível viver o dia com mais clareza e menos peso. Pensamentos podem surgir e você continua presente. Tarefas aparecem e você faz uma de cada vez. O corpo aprende que não precisa entrar em alerta para funcionar bem. Você pode confiar na sua capacidade de seguir sem se atropelar. Cada respiração reforça esse estado de organização. Cada pausa ensina o corpo que é seguro continuar. E talvez ao longo do dia você perceba que reage menos, que escolhe melhor, que se perde menos em pensamentos. Sem esforço, sem cobrança, sem pressa, porque a sua mente sabe como encontrar clareza quando você dá espaço. E você pode permitir que esse estado te acompanhe agora e ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito. E está tudo bem deixar que isso continue acontecendo. E enquanto você escuta essas palavras, talvez perceba que não precisa se esforçar para que algo se organize dentro de você. Você pode permitir que a mente desacelere no ritmo certo. Algumas coisas se acomodam sozinhas quando você